Oi, bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje nós vamos entrar na outra parte sobre a dissertação escolar. Nós conversamos sobre o que era a dissertação escolar, fizemos algumas atividades sobre ela e agora eu disse que nós íamos partir para a parte dos argumentos, lembram? Então a gente trabalhou com vocês todas as questões da estrutura de uma dissertação. E agora nós vimos lá a introdução um pouquinho, falamos da ideia de toda, da introdução, do desenvolvimento, né, da conclusão, vimos algumas coisinhas a que ele se refere lá nas atividades, tá? E nessa parte agora, então, nós vamos ver o que são os tipos de argumentos, tá? Então, a gente tem que, só para relembrar que na dissertação nós temos uma defesa de ideia, tá? Então, nós vamos ter um tema e esse tema vai nos dar uma ideia a ser defendida. O tema não é o título, o tema é um assunto e você vai falar sobre aquele assunto, certo? Então, relembramos o que é mais ou menos uma dissertação, tá? Nós temos os tipos de argumentos lá na página 6. Eu quero que vocês coloquem ali como importante essa tirinha cinza que é na esquerda de vocês, tá bom? Então, quando nós falamos de tipos de argumento, quando a gente defende a nossa ideia, é muito importante que a gente tenha uma base para essa defesa. Quando eu falo de argumentos, eu tenho que buscar métodos que eu possa embasar naquilo que eu estou defendendo. Eu não estou tirando do nada a minha defesa. Então, quando eu não tiro do nada a minha defesa, é quando eu vou buscar algumas situações, alguns fatos, dizeres ou alguma coisa que vai comprovar isso, tá bom? Então, vamos lá. Nos tipos de... E aí, na nossa aulinha de hoje, né, da manhã, nós vamos fazer as atividades e tirar as dúvidas sobre esse tipo de argumento, sobre os tipos de argumentação, ok? Então, os tipos de argumentação, aqui na apostila de você tem vários, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar 2, certo? Vocês vão, como eu falei, nós vamos trabalhar esse gênero textual por muito tempo, né? Até o ensino médio, terceirão mesmo, vocês vão ver demais isso. Então, mas aqui é uma base, é uma forma de vocês, quando chegarem lá no segundo ano do ensino médio, quando eu falar em dissertação, vocês já sabem como é que é a estrutura deste texto, como é que ela se compõe, como é que ela tem que ser colocada, tá certo? Então, nós temos dois tipos de argumentação aqui na apostilinha de vocês, que é a argumentação por autoridade e a argumentação por raciocínio lógico, que é causa e consequência, tá? Então, na autoridade, nós temos o seguinte: quando eu falo dessa argumentação, quando eu falo, olha, o que se define autoridade? É quando alguém, né, tem essa ideia junto da sua e você menciona, pô, eu não estou pensando sozinho, o fulano de tal pensou naquela época, ou atualmente, ou enfim, sobre esse mesmo assunto. Então, a gente trabalha a questão da ideia de sustentar a citação de uma forma confiável. Então, poxa, esse cara falou, então eu estou entendendo o que eu estou defendendo. Isso te dá uma confiança na argumentação, tá? E quando a gente chama, pode ser um especialista no assunto, dados de pesquisas, né? Aquelas pesquisas que a gente vê, frases ditas por alguém, líder, políticos, enfim, algum artista famoso, conhecido, né? Ou até algum pensador, filósofo, sociólogo, uma autoridade no assunto que você está abordando, tá? A citação pode auxiliar e deixar consistente a sua tese. Então, ela vai deixar a consistência, ela vai te dar uma base daquilo, né? Uma sustentabilidade àquilo que você está falando e automaticamente dá credibilidade ao... Aqui, nos meus slides eu tenho um exemplo que eu vou colocar. Então, quando a gente trabalha, nós vamos trabalhar no segundo semestre as orações subordinadas, tá? Então, tem muitas formas de como a gente vai
colocar, né? Ou ele é colocado entre aspas, né? Como eu tirei aqui, ó. O cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Ponto. Abre aspas. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha. Fecha. Essa frase não é minha. Essa frase é dele. E sustentei aquela ideia que o cinema nacional conquistou, né? A qualidade e faturamento, certo? E depois nós temos o raciocínio lógico, que é a causa e consequência. Para comprovar uma tese, você pode buscar as relações de causa e consequência, os motivos, os porquês e os efeitos desses motivos e desses porquês. Causa, né? E a consequência disso. Né? O exemplo que eu tenho aqui também, ao se desesperar em um congestionamento em São Paulo, daquele em que o automóvel não se move nem enquanto o sinal está verde, o indivíduo deve saber que, por trás de uma irritação crônica e cotidiana, está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos, eu estou dando a consequência daquilo dali, tá? Um seleto grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar mais e mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Então, assim, ó, aqui é a consequência daquela causa, né? O porquê, né, daquilo dali, certo, gente? Então, basicamente, nós estamos trabalhando essas duas formas de argumento, de raciocínio lógico e de autoridade. Por enquanto é só isso, certo? Nós vamos seguir na nossa aula online e vamos fazer as atividades para tirar quaisquer dúvidas sobre esse assunto, ok? Beijinho no coração de vocês e estou esperando por vocês.